O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, o paladino da fé, o plantador de igrejas exponencial que visitou e plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, o grande mensageiro do Evangelho, acaba de chegar em Atenas, depois de ser perseguido em Filipos, em Tessalônica e Bereia. Chega na capital intelectual do mundo, na terra dos grandes filósofos, dos corifeus do pensamento humano, terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. Esta cidade, aspergida pela cultura e iluminada pelo saber humano. E diz a Bíblia que quando Paulo chega em Atenas, o seu espírito se revoltou por causa da idolatria que prevalecia na cidade. Curiosamente, na cidade da mais refinada cultura humana, havia uma tosca idolatria, uma cegueira espiritual, uma profunda ignorância das coisas espirituais. É interessante isso porque o fato do homem ser um gigante do saber, ser um expoente da filosofia, ter um acervo intelectual robusto, não significa necessariamente que ele tem sabedoria espiritual ou compreensão espiritual. Às vezes, nas grandes universidades, nos grandes centros do saber humano, nas regiões de desenvolvimento do conhecimento humano, graça aí a cegueira espiritual. A Bíblia chega a dizer isso com clareza, que as coisas espirituais não se discernem de forma natural, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas Paulo não chega nessa cidade como um turista. Se fosse hoje com o seu smartphone, fotografando os monumentos como o Partenon e tantos outros, ele vê e observa como um homem que interpreta as coisas. A idolatria em Atenas era tamanha que Plínio chegou a dizer que no tempo de Paulo havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Suetônio chegou a dizer que havia uma divindade para cada pórtico e altar daquela cidade. Isso levou Diógenes a satirizar com a cidade, saindo em pleno meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa nas mãos, e alguém pergunta, mas o que você procura, Diógenes? E ele respondeu, eu procuro um homem, porque nesta terra só se vê deuses. Mas Paulo não apenas ficou com seu espírito revoltado com aquela idolatria, Paulo não apenas viu o que estava acontecendo, ele fez alguma coisa. E a primeira coisa que ele fez foi ir na sinagoga, onde estavam judeus e gentios piedosos. E ali, onde já havia uma cabeça de ponte para a pregação do Evangelho, porque essas pessoas já acreditavam no Antigo Testamento, Paulo aproveita o ensejo para dissertar com eles acerca de Jesus e da ressurreição, mostrando que o Messias prometido, Jesus de Nazaré, era aquele Messias prometido pelo Antigo Testamento. Além disso, todos os dias Paulo estava na praça, discutindo com os filósofos estoicos e epicureus. E a praça de uma cidade grega não é apenas uma praça como as nossas, de jardins e bancos, de árvores e flores, mas era a ágora, local onde os pensadores expunham as suas ideias, abriam sua cosmovisão e traziam seus ensinamentos.
E Paulo ali discute com esses filósofos, epicureus e estoicos, no que eles acreditavam, qual era o fundamento da filosofia deles, o que eles defendiam. Você bem sabe que os epicureus são, ou eram, os hedonistas de hoje. Eles não acreditavam na vida por vir, eles não acreditavam em prestação de contas, em juízo final, em céu nem inferno. Para eles a vida era apenas o material. E então eles tinham um lema de vida: aproveitar o máximo a vida. E o lema deles era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A vida é só a breve jornada do berço à sepultura. Então aproveite a vida, beba todas as taças dos prazeres. Mas para esse time, para esse grupo de pensadores e filósofos, Paulo vai mostrar que vai ter sim um juízo final, que vai ter sim uma prestação de contas, que todos serão chamados ao tribunal de Deus para prestar contas da sua vida. Paulo refuta, portanto, a filosofia dos epicureus. Mas ali também estavam os filósofos estoicos. E quem eram os estoicos? Eles eram panteístas, eles eram fatalistas, eles acreditavam no destino cego, que uma pessoa não pode mudar o rumo da sua história, o destino da sua vida. Talvez abraçando já naquele tempo a teologia de Gabriela Cravo e Canela: eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Pau que nasce torto, morre torto. Mas Paulo refuta a filosofia dos estoicos, dizendo que é possível mudança sim, porque Deus requer de todos os homens em todos os lugares que se arrependam, que tenham uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova esperança, uma nova pátria. Então, diz a Bíblia que nessa terra tão aspergida pelo conhecimento humano, dos corifeus da filosofia, eles mergulhados num caudal de ignorância espiritual, veem o pregador como um tagarela, chamam Paulo de tagarela. E essa palavra grega significa catador de sementes nos esgotos. Diríamos nós, na língua brasileira, de que é o tico-tico no fubá. É aquela pessoa que fica bebericando aqui e ali, mas não tem conhecimento genuíno e profundo das coisas. É apenas um repetidor de ideias alheias. Para esta cidade bafejada pela cultura, não só o pregador é um tagarela, mas o evangelho são coisas estranhas, doutrinas estranhas. O evangelho é desconhecido por completo desses homens iluminados pelo saber humano. Mas nessa terra da filosofia, Deus, o verdadeiro Deus, é desconhecido. Então, como Paulo estava pregando sobre Jesus e a ressurreição, esses gregos imaginaram que Paulo estava acrescentando mais duas divindades ao panteão grego. Uma divindade masculina, Jesus, e uma divindade feminina, a ressurreição. E então eles, não entendendo e não aceitando a introdução de outras divindades ao panteão grego, levaram Paulo ao Areópago. O Areópago não era apenas uma elevação rochosa, mas um tribunal dos gregos, onde as decisões eram tomadas, onde nenhuma coisa nova podia ser introduzida naquela cidade sem esta permissão, sem esta avaliação desse tribunal. E Paulo é levado ali para dar explicações. E isso era a providência de Deus, com certeza. E quando Paulo tem a oportunidade de falar, ele se dirige aos atenienses assim: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois é esse Deus que vocês não conhecem que eu vos anuncio.
Paulo aqui se apresenta como não apenas um intelectual, não apenas um homem que tem o poder da oratória e da retórica, mas um homem que tem um profundo conhecimento das Escrituras e que sabe fazer conexões, porque os gregos fabricavam os seus próprios deuses, ou pelas suas próprias mãos ou pela sua imaginação. E havia muitos templos, muitos deuses. Como disse, Plínio diz que havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. E na cabeça dos gregos, esses deuses eram vingativos. Então, cada pórtico, cada altar, cada lugar, cada monumento, cada prédio, cada casa tinha que ter uma divindade para consagrar aquilo, porque do contrário, esses deuses se voltariam contra a população, despejando a sua fúria, a sua ira. Mas como eles não tinham certeza de que todos os deuses foram contemplados com um altar, eles levantaram um altar genérico. Levantaram um altar com rótulo em branco ao Deus desconhecido, pensando, bom, se nós esquecemos algum Deus, ao ver esse altar, esse Deus não vai nos punir. Então Paulo pega esse gancho para apresentar aos atenienses o Deus verdadeiro, que eles não conheciam. E quem é este Deus? No versículo 24, Paulo vai dizer, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. E mais, no verso 26, de um só fez toda a raça humana. Então, na terra do conhecimento, da ciência, da filosofia, das artes, do saber humano, Paulo não tem nenhum constrangimento em afirmar que Deus é o Criador. Com isso, Paulo está refutando ideias gregas, como, por exemplo, que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. Refutando a ideia de que o mundo surgiu por geração espontânea. Refutando a ideia de que o mundo é fruto de uma mega explosão cósmica, que uma explosão casual deu origem a esse universo tão vasto, tão insondável, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Paulo está refutando a ideia de que o mundo é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Paulo não crê que o homem veio de um ser unicelular, ou que veio de um símio, de um macaco, não, de um só homem. Está escrito aqui, versículo 26, de um só fez toda a raça humana. Então Paulo acreditava que Adão e Eva não eram um mito, mas personagens históricos. Então a primeira verdade que Paulo afirma acerca de Deus é que ele é o Criador. Conferindo com Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Conferindo com o que diz Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, homem e mulher. Então, Paulo finca esta estaca da ortodoxia na cidade da idolatria e da filosofia, afirmando que Deus existe, que ele é o Criador do universo. Segundo lugar, Paulo vai dizer que esse Deus é o Deus da provisão. Ele é bom porque ele não só criou o universo e deixou para lá, como ensinam os deístas. Deus não é misturado com a criação, como ensinam os panteístas. Deus criou e Deus cuida. Vejamos isso. Paulo diz aqui o seguinte: este Deus é o Deus que a todos dá vida, versículo 25, respiração e tudo mais. E o verso 28 diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, Deus é o autor da vida, Deus é o preservador da vida, Deus é o mantenedor da vida. Se ele fechar a torneira do oxigênio, nós caímos e viramos pó.
dependemos dele, vivemos nele. Ele quem nos dá a vida, Ele quem nos dá a saúde, Ele quem nos dá a restauração, Ele quem nos dá o pão, Ele quem nos dá as vestes, Ele quem nos dá a prosperidade, Ele quem nos dá a salvação. Tudo provém de Deus. Ele é o doador, Ele é o provedor, Ele é o Deus da providência. Mas em terceiro lugar, Paulo vai afirmar para os atenienses que esse Deus criador e provedor é o Senhor. Versículo 24 diz assim: sendo ele Senhor do céu e da terra. Não é César que é Senhor. Não é o diabo que é Senhor. Não são os reis da terra que são Senhor. Não são os príncipes deste mundo que são o Senhor. Não são os juízes das cortes mais egrégias que são o Senhor. Há um só Senhor. Ele está no trono. Ele comanda. Ele tem as rédeas do universo em suas mãos. Ele levanta reinos e abate reinos. Ele levanta reis e abate reis. Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade. Ele é o Senhor do céu e da terra. Aliás, o apóstolo Paulo, tratando desta matéria na sua carta aos Filipenses, diz que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas ainda, em quarto lugar, o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus Espírito, que não pode se confinar num santuário feito por mãos humanas. O apóstolo Paulo vai dizer que este Deus, ele
não habita em santuários feitos por mãos humanas. E ele diz agora no verso 29, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, esse Deus não pode ser feito pelas mãos humanas, como a cultura humana. Esse Deus não pode ser elaborado, forjado pela mente humana. Esse Deus não depende do homem, é o homem que depende dele. Não há nenhum santuário que possa contê-lo, porque nem os céus dos céus pode contê-lo, ele é transcendente. Então, Paulo está afirmando que este Deus que os atenienses não conhecem não estava dentro dos santuários, não estava dentro do panteão grego. Ele é Deus invisível, espiritual, eterno. Mas ainda, Paulo vai contrariar o pensamento grego de que Heródoto era o pai da história, quando ele vai afirmar o seguinte, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O pai da história não é Heródoto, o pai da história é o próprio Deus. Porque ele criou o homem, estabeleceu os limites da sua habitação, e ele que controla a história não é cíclica, como pensavam os gregos, a história não caminha para uma tragédia, como pensam os existencialistas, a história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação, e esta consumação retrata a vitória de Cristo e da sua igreja. Mas ainda, em quinto lugar, o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus da salvação. O versículo 18 diz que Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. O Jesus que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. Ele, sendo Deus, se fez homem. Ele, sendo soberano, se fez servo. Ele, sendo santo, 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 se fez pecado. Ele, sendo bendito, se fez maldição. Ele, sendo rico, se fez pobre. Ele, sendo o criador do universo, veio morar entre nós. Deliberadamente entregando-se a si mesmo para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Mas a morte não pôde detê-lo. Ele entrou nas entranhas da morte, matou a morte e inaugurou a imortalidade, levantando-se do túmulo com primícias de todos aqueles que um dia hão também de ouvir a voz de Cristo e sair do túmulo e ressuscitar, para assumir um corpo de glória semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Mas, finalmente, o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus que requer de todos os homens que se arrependam. E arrependimento é mudar a mente, mudar o coração, mudar a conduta. Não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há salvação onde não há arrependimento. Talvez você pergunte, mas arrepender de quê? Você precisa arrepender-se de quem você é, não apenas do que você faz. Por exemplo, uma laranjeira não é laranjeira porque dá laranjas. Ela dá laranjas porque é laranjeira. A seiva aponta o fruto. O homem é pecador, não porque peca, ele peca porque é pecador.
todos precisam se arrepender. E a não ser que se arrependam, não tem esperança. A grande pergunta é por que o homem precisa se arrepender em qualquer lugar, em qualquer tempo? O verso 31 responde: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Haverá um juízo final. Haverá um tribunal. O que é interessante é que o tribunal de Deus é um tribunal justo, vai julgar com justiça. Porque os nossos tribunais, nas mais diversas instâncias, estão manchados de injustiça. Juízes comprados, juízes subornados, juízes corrompidos, juízes que sonegam a justiça e promovem a injustiça, juízes que condenam inocentes e inocentam culpados. O tribunal de Deus não será assim. Esse reto juiz jamais se deixará subornar. A alma que pecar, essa morrerá. Ele não terá por inocente o culpado. E a Bíblia vai informar-nos de que nós daremos conta naquele dia das nossas palavras frívolas que proferimos, das nossas obras que fizemos, às vezes de forma oculta aos olhos humanos, das nossas omissões acovardadas, porque sabendo que devemos fazer o bem não fazemos, nisso pecamos. Mas Deus vai julgar até mesmo os nossos pensamentos, os segredos do nosso coração. Ninguém vai escapar deste pente fino, dessa peneira do tribunal de Deus. É por isso que todos precisam se arrepender, porque todos terão que comparecer perante este reto juiz para prestar contas da sua vida. Esse era o Deus que os atenienses não conheciam. Este é o Deus que a nossa geração também não conhece. Pessoas tão sábias do ponto de vista da filosofia, da ciência, do entendimento das artes, mas obtusas espiritualmente. Pessoas que galgaram os degraus da academia, fazendo um bacharelado, fazendo um pós-graduação, fazendo um mestrado, fazendo um doutorado, fazendo um pós-doutorado, escrevendo suas teses requintadas, mas cegas espiritualmente. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. E Paulo agora, tratando sobre o Deus desconhecido na capital intelectual do mundo, vai apresentar a eles o Deus que eles não conheciam, o Deus criador, o Deus da provisão, o Deus que é Senhor nos céus e da terra, o Deus da salvação, o Deus que requer arrependimento e o Deus que vai julgar as nações. Diante desta mensagem de Paulo no Areópago, encontramos 3 reações ou 3 decisões. O verso 32 diz que uns escarneceram quando ouviram falar de ressurreição. Isso porque os gregos não acreditavam em ressurreição e em virtude da filosofia deles, cujo pilar principal era o dualismo. Ou seja, para os gregos a matéria que você pega, toca, tange, era essencialmente má. O espírito invisível e material era essencialmente bom. Então, os gregos não acreditavam na criação, eles não acreditavam na encarnação e não acreditavam na ressurreição. Para um grego, quando alguém morria, a alma imaterial se libertava da prisão do corpo material. Então, na cabeça deles, essa alma que fora liberta na morte, voltar a um corpo, era um retrocesso. Então, eles escarneceram quando ouviram falar de ressurreição. Outros tomaram outra decisão, dizendo, quanto a isso te ouviremos noutra ocasião. Verso 32. Ou seja,
adiaram a mais importante decisão da vida. A decisão de se arrependerem. E aqui há um equívoco muito grande, porque nós não somos capitão do nosso destino. Nós não administramos o nosso futuro. Nós não temos convicção sequer de que estaremos vivos daqui a 5 minutos. Pode ser que não tenhamos novas oportunidades. Ou mesmo pode ser que o nosso coração esteja endurecido como o coração de Faraó. Até porque é Deus quem nos dá arrependimento para a vida e é Deus quem nos dá a fé salvadora. Então a Bíblia diz que hoje é o dia oportuno. Amanhã pode ser tarde demais. Mas louvado seja Deus. Há aqui uma terceira decisão. O verso 34 nos diz que alguns creram e foram salvos. E o meu entendimento é que onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, na iluminação e poder do Espírito Santo, esta palavra não volta vazia sem produzir os frutos para os quais foram designada. Eu hoje aguardo e espero que você que está ouvindo essa mensagem, que ainda não se rendeu a Cristo, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que você creia no Senhor Jesus. Que você se volte para Deus enquanto é tempo, enquanto Ele está perto. Porque não há outra saída, não há outro caminho. Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a única porta de acesso a Deus. Jesus é o único caminho que conduz ao Pai. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Fora dele, não tem vida eterna. Os gregos tinham muita religião. Eles tinham muitos deuses. Eles tinham muitos templos. Eles tinham muitos altares. Mas faltava a eles o Deus verdadeiro e a salvação que só este Deus pode dar. Hoje você está diante de uma decisão, e a mais importante decisão da sua história, da sua vida. Uma decisão de consequências eternas. Porque na jornada rápida que temos do berço à sepultura, temos muitas decisões importantíssimas. Mas nenhuma delas com reverberação para a eternidade. Mas se você se arrepender e crer, você receberá vida eterna. Se nós olharmos apenas a rápida jornada do berço à sepultura, temos muitas decisões importantes. Mas nenhuma delas com reverberação para a eternidade. Mas se você se arrepender e crer, você tem a vida eterna. Você terá o selo do Espírito Santo no seu coração. Você terá a alegria de saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Você fará parte da família de Deus. Você será uma ovelha de Cristo, membro do corpo de Cristo. Você será um cidadão do céu. A decisão é sua, intransferivelmente sua. Seu pai não pode tomar essa decisão por você, sua mãe não pode tomar essa decisão por você. Sua mulher não pode tomar essa decisão por você. Seu marido não pode tomar essa decisão por você. Seus filhos não podem tomar essa decisão por você. Ela é sua. A porta é estreita. Não entra por atacado. Só aquele que crê tem a vida eterna. Que hoje este Deus, que talvez você conhecia de ouvir falar, ou talvez este Deus que você fazia uma imaginação de quem era,
Este Deus que é o Criador, é o Provedor, é o Senhor. Este Deus que é o Salvador. Este Deus que requer de você arrependimento e você estará lá para prestar contas da sua vida, hoje está de braços abertos para oferecer a você salvação e vida eterna. Venha para Jesus, agora mesmo, e receba dele o presente maior, melhor, sublime, o presente da vida eterna. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e o seu coração. E que você agora se volte para este Deus que era desconhecido, mas que agora pode ser e quer ser o Deus da sua vida. Deus abençoe muito você.